nem saber disso, não queria dar ouvidos para as palavras de Deus. Ele falou: o quê? Você está vindo aqui falar sobre seca? Que negócio é esse? Eu sou o rei Acabe e eu sei de tudo que tem que fazer nesse país. Soldados, peguem Elias. Só que Elias foi tão esperto e ele fugiu do rei Acabe. Os soldados vieram, correram atrás de Elias, mas Elias sumiu. Sabe o que Deus falou para Elias? Elias, você tem que ir para um lugar bem separado onde ninguém vai te encontrar. A seca virá, porque o rei não deu ouvidos às minhas palavras. Então você vai para um lugar que eu vou te mandar. Você vai para um riacho. E lá nesse riacho, você vai ter água fresquinha para beber o tempo todo, Elias. Não se preocupe, porque eu vou cuidar de você. E vou também te mandar comida. E Elias foi lá para perto do riacho. Ele bebia água. Ai, que água fresquinha, mas quanta gente que está assim, sem água para beber, sem alimento. Todos os dias Deus enviava, sabe o quê? Um corvo para dar alimento de manhã e à tarde. Opa, parece que está na hora do alimento. E ele está chegando, gente. Olha, ele chegando aqui, comprou aqui comida para mim. Ele traz no seu bico uma comidinha. Olha só, ele trazia pão para Elias todo dia, de manhã, à tarde, e também trazia carne para Elias se alimentar, proteína para ele ficar forte, porque a seca era muito grande. Todo dia Elias comia o pãozinho que o pássaro trazia e também a carne. E ele foi ficando forte. Só que a seca era tão grande, que agora até o riacho que estava aqui cheio de água, secou. E agora, Senhor, o que eu faço? Elias, você vai até a cidade de Sarepta. E lá você vai encontrar uma mulher pegando lenha. E quando Elias foi, olha quem ele encontrou na entrada da cidade. Aquela mulher pegando lenha para fazer alimento, para acender o fogo e fazer alimento para ela e para o seu filho, porque a família eram só 2 pessoas. Elias falou assim: mulher, por favor, você vai fazer alimento para você, né? Então, Deus pede que você faça um pãozinho primeiro para me fortalecer. E depois, então, você e seu filho irão comer. Mas, Senhor, como que eu vou fazer um pão para o Senhor, sendo que eu só tenho, olha aqui, um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite? É muito pouco, mas com essa farinha e com esse azeite, você vai primeiro fazer um pãozinho para mim. Tudo bem, eu vou fazer o que o Senhor está me falando. E lá foi ela. Fez o pão. E o primeiro pão que ela fez, ela trouxe para Elias. Ela entregou o pão para Elias. Elias comeu aquele pão. Quando aquela mulher voltou para dentro de casa, ela percebeu uma coisa. Ela tinha muita farinha. A farinha nunca mais faltou naquela casa, e nem o azeite. E ela podia sempre alimentar seu filho e ela todos os dias, enquanto toda a terra estava numa grande seca. Deus é um Deus maravilhoso. Assim como ele cuidou de Elias, e essa história está na Bíblia, ela é verdadeira. Ele cuidou também daquela mulher, daquela viúva de Sarepta, não deixando que faltasse pão e nenhum alimento para aquela casa. Deus é bom, assim como ele cuidou dos 2, ele também deu a promessa que vai cuidar de mim e de você também. Então não fique, acredite nele, confie nele
que Ele está no controle de todas as coisas. Beijos para vocês. Tchau, tchau. Manda aí tchauzinho para a tia Cecel, crianças. Vamos lá, agradeça, foi uma linda história, não é? Obrigado, professora. Irmãos, antes do pastor Fernando agora trazer a palavra, só queria anunciar para vocês que na próxima sexta-feira, quem estará pregando para nós é o pastor Levi Borrelli. Ele mora nos Estados Unidos, é um grande amigo, um grande homem de Deus, um grande pregador também. Então se prepare para na próxima sexta às 20 horas, tá bom? Participar conosco do culto especial, tá? E no culto de sábado estamos aguardando a confirmação do pregador e eu anuncio para vocês ao longo da semana. Pastor Fernando Iglesias dispensa a apresentação, não é? Os mais antigos o conhecem do Quarteto Arautos do Rei, os mais novos o conhecem da TV Novo Tempo, um homem de Deus. Hoje temos o privilégio de trabalharmos juntos na Associação Paulistana e o nosso plano é que em outubro a gente tivesse no distrito uma semana de oração especial com Fernando Iglesias, para também junto com os amigos da TV Novo Tempo. Com essa pandemia, a gente vai ter que sentar e de repente ver se vai dar certo ou não, porque as estratégias até aqui deram uma alterada. Mas esse é um homem de Deus, está sempre disposto a servir. Pastor, obrigado por aceitar o convite. Fique à vontade, o tempo agora é com você. Não se preocupe, porque os irmãos vão almoçar lá pela 1h, assim, e eles estão bem em casa aí. Tá bom? Obrigado, pastor. Um abraço. Outro. Olha, eu que agradeço a oportunidade. Eu estou chegando aqui pertinho do celular, porque no celular não dá para ver todo mundo, eu gosto de ficar passando assim para ver as famílias, sabe? E eu vi que tem um monte de gente aqui ligada na historinha, né? Um monte de famílias, criancinhas, todos aqui ligadinhos na história. E é muito gostoso. Assim como vocês estão entrando na minha casa também, eu consegui ver vocês, entrar na casa de vocês. É um prazer estar com vocês hoje, tá? Pastor, estamos transmitindo também via Facebook, viu? E já tem legal. Assistindo conosco ali. Tem presidente de campo, inclusive, viu? No Facebook a gente não consegue ver as pessoas, mas aqui pelo Zoom a gente enxerga, né? Bom, a reunião por Zoom, ela fica também mais familiar, né? Fica mais assim, chegada de certo modo, né? Eu quero começar fazendo uma oração para a gente pedir para Deus iluminação do Espírito, tá bom? Fecha os olhos, nós vamos orar. Querido Deus, muito obrigado por essa oportunidade, Senhor. Obrigado porque nós sabemos que o Senhor dirige a nossa vida e nós queremos saber, Pai, o que nós devemos fazer. Então pedimos o Seu Espírito, a Sua graça. Eu rogo ao Senhor, Pai, que entre em cada lar, que inste com cada família, esteja com cada família, com cada criança e conosco aqui também, em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, o tema do nosso culto de hoje é: e agora? O que fazer? O que nós devemos fazer? Foi muito interessante ver como é que essa pandemia foi tomando lugar aos poucos, né? E de repente coisas que a gente não imaginava, como isso que nós estamos fazendo agora, começaram a acontecer. E todo mundo assustado. Eu também tenho visto como é que as pessoas têm se interessado muito mais pelo assunto da volta de Jesus. Tanto gente falando sobre a volta de Jesus, como gente buscando esses assuntos, né? E existem muitas perguntas no ar. Eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre isso hoje. A gente vai ter alguns textos, então você fica aí com a Bíblia aberta, ou no celular, ou a Bíblia mesmo, se você quiser anotar os textos. O primeiro é o texto, vou dizer que é o verso áureo da volta de Jesus, que é no sermão profético, Mateus 24, quando os discípulos pedem os sinais, e ele dá aquela lista de sinais, e o último deles é assim, verso 14: e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações,
então virá o fim. Ou seja, a primeira pergunta, será que algumas pessoas perguntaram até se Covid era uma das pragas, né? Logicamente que não é, né? Nós estamos no fim, mas as pragas são os últimos acontecimentos antes da volta de Jesus, né? E o que ele significa, então? Bom, de cara a gente já pode saber que se o evangelho do reino será pregado a todo mundo para testemunho a todas as nações, para depois vir o fim, então nós temos certeza que o evangelho ainda não foi pregado. Porque dos 235 países reconhecidos pela ONU no mundo, nós estamos em 213. Falta um bocadinho ainda. E em alguns desses países a gente tem presença de um adventista, 10 adventistas, uma família. Será que isso é pregar o evangelho a todo mundo, para testemunho a todas as nações? Algumas pessoas acreditam que não será para cada ser humano. Porque aí não fala de pessoas, vai ser para o mundo inteiro. E até um amigo, um pouco tempo atrás, perguntou, pastor, isso aí não é literal, né? Isso aí é um negócio figurado, porque como é que nós vamos alcançar aí esses lugares mais longínquos e tal? A primeira pergunta é assim, como o evangelho vai ser conectar Mateus 24:14 com outro texto da Bíblia, que está lá em Apocalipse, no capítulo 14, e Apocalipse 14, você já sabe que são as mensagens angélicas, o verso 6, onde é dito assim, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. Opa! Aqui foi um pouquinho mais específico, né? Para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e a fonte das águas. Quem é esse anjo voando pelo meio do céu e pregando um evangelho eterno a toda tribo, nação, língua e aos que se assentam sobre a terra? A palavra anjo aqui, no original do grego, é angeloi. Essa palavra o próprio Jesus usou quando ele citou o profeta Isaías falando de João Batista. Ele diz assim, vocês querem saber quem era Elias? É João Batista. Ele, João Batista, é aquele de quem estava escrito assim, eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro. E essa palavra mensageiro que Jesus usou, que é traduzida como mensageiro na Bíblia, é a palavra angeloi. Ou seja, um angeloi é um mensageiro. E como esse anjo prega o evangelho, e a gente sabe que anjo não prega o evangelho, porque essa incumbência Deus deu para nós, seres humanos, nós já sabemos que esse anjo voando pelo meio do céu é um mensageiro humano. Na verdade, esse anjo somos você e eu. O mensageiro de Deus pregando com rapidez, voando, e dizendo com grande voz, com um poder muito grande, um poder incomparável. Aí surge uma pergunta, nós já temos esse poder? Nós já estamos pregando com esse poder? O que você acha? Sim ou não? Estou olhando vocês. Sim ou não? Façam para mim o gesto. Sim? Eu trouxe um relatóriozinho. Quer ver? Nós, como adventistas no mundo inteiro, eu tenho aqui uns dados que é o último relatório que a igreja preparou, né? Então, segundo esse relatório, nós somos hoje no mundo 21 milhões de adventistas. 21 milhões. É muito adventista, não é? E a gente batiza mais ou menos por ano 1.400.000 pessoas no mundo. É bastante gente ou não é? 1.400.000 pessoas. Será que isso já significa que nós estamos pregando com esse poder, do qual a Bíblia fala em Apocalipse 14, como um anjo, rapidamente, estamos pregando com poder e grande glória? É assim? Então deixa eu
mostrar para vocês, existe um site na internet que chama Worldometer. Se a gente traduzir, vai chamar Mundômetro, né? Ele é muito interessante porque ali dá, em tempo real, quantas pessoas vão nascendo no mundo, quantas pessoas vão morrendo e dá tudo isso aí. Agora veja, nós somos 21 milhões de adventistas no mundo. Sabe quantos habitantes tem a Terra? Perto de 7 bilhões e 800 milhões de habitantes. E nós somos 21 milhões, 23, um pouco somos 25 milhões, mas 7 bilhões e 800 milhões de habitantes no mundo. Nós não chegamos nem perto do tanto de gente. E outra coisa, se num ano a gente batiza 1 milhão e 400 mil pessoas, mais ou menos, né? Quantas pessoas será que nascem em um ano no mundo? Nós temos janeiro, fevereiro e março, abril, 4 meses. E nós já tivemos 19 milhões de pessoas nascendo nesse mundo. É muita gente. Eu vou dizer para você, andando no ritmo que nós estamos andando, nós nunca vamos pregar o evangelho a todo mundo, para testemunho a todas as nações. Eu achei muito interessante quando o Covid aconteceu, porque aconteceu uma coisa... a sua igreja tinha planos, pastor Braz tinha planos, a associação tinha planos. Eu participei desses planos, a gente ajudou a divulgar, e de repente tudo ruiu, tudo por terra. Sabe, quando acontece isso na agenda da gente, ao invés da gente reclamar quando for um pneu do carro, quando você perde o emprego, quando acontece algum problema, é hora de parar e dizer assim: Senhor, os meus planos ruíram. Então eu quero perguntar, quais são os seus planos para mim? E é hora da gente, como igreja, perguntar isso. Senhor, quais são os seus planos para mim? Quais são os seus planos? Já teve uma época no mundo onde o evangelho foi pregado a todo mundo? Teve ou não teve? Teve. Foi na igreja primitiva. Paulo diz que o evangelho tinha sido pregado a todo mundo. A todo mundo conhecido daquela época. Puxa, mas como o evangelho foi pregado a todo mundo daquela época? Alguém pode dizer, mas é que o mundo era menorzinho. Era mesmo. Mas naquela época a gente não tinha avião, a gente não tinha televisão, a gente não tinha internet. Muito mais difícil para pregar o evangelho, mas eles conseguiram alcançar o mundo inteiro com o evangelho. Como eles conseguiram pregar o evangelho a todo mundo? De que maneira? Bom, sabe, eu tenho uma preocupação. Dos últimos 10 anos, eu comecei a pensar, Deus começou a me incomodar muito para eu pregar sobre a volta de Jesus, dizendo para mim sempre que faltava pouco tempo, que existia uma urgência. 10 anos atrás, quase ninguém estava falando. E eu me lembro que eu olhava e dizia, Senhor, o Senhor está pedindo, eu vou ser aqui uma voz no deserto. As pessoas não estão falando sobre isso. Sobre chuva serôdia, sobre reavivamento, reforma. E Deus insistia. Naquela época, eu achava que Jesus ia voltar dentro de 5 anos. Aliás, eu tenho passado pelas igrejas desde então, né? E até agora, 2 meses, 3 meses atrás, eu perguntava nas igrejas, quantos acham que falta pelo menos 20 anos para Jesus voltar? E aí um monte de gente levantava a mão. E aí ia baixando. 15, 10, 5 anos. E o tanto de gente ia diminuindo, né? E quem é que estava certo, será, hein? Quem acha que falta mais tempo ou quem acha que falta menos? Eu acho que se eu fizer essa pergunta agora, mais gente vai dizer que falta menos tempo, porque as pessoas estão assustadas. Estão pensando na volta de Jesus, né? Mas 5 anos se passaram e Jesus não voltou. E eu comecei a incomodar Deus, dizendo, Senhor, o Senhor está me instando para eu pregar e Jesus não voltou, e os acontecimentos não estão tomando lugar, eu não vejo que as coisas estão para acontecer. E eu comecei a incomodar Deus, porque eu fiquei assim meio muito chateado, muito frustrado. O Senhor me fala, eu não quero saber o dia e a hora, porque o Senhor não vai contar para mim, mas me fala pelo menos se está perto ou longe. E eu incomodei muito, orei muito para Deus e exigi muito dele que me falasse isso. Então, quando foi um dia, eu estava
Era uma segunda-feira, eu acordei bem de madrugada, aproveitei para passar bastante tempo com Deus. E depois de orar muito e pedir para Deus, naquele dia eu tinha proposto no coração que eu ia começar a ler o livro de Atos. E ali no livro de Atos, Deus me respondeu em relação à minha pergunta: quanto tempo falta para a tua vinda? E eu vou contar isso aqui no finalzinho da nossa mensagem de hoje, tá bom? Com que poder pregaram os discípulos? Olha só, vamos dar uma lida em Atos no capítulo 2. E aqui você vai ver que Pedro prega um sermão bem maravilhoso, né? Um sermão poderoso. E quando chega no final, as pessoas, o que nós devemos fazer, né? E ele diz assim: agora vocês precisam se arrepender e se batizar. Mas antes disso, as pessoas dizem assim: esses homens estão loucos? E Pedro diz assim: não, nós não estamos loucos, nós não estamos bêbados. Ele diz no capítulo 2, o verso 16, o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E ele cita a profecia de Joel. Ele diz assim: não pense que nós estamos malucos. O que está acontecendo aqui é que uma profecia que foi feita lá atrás, a promessa do Pai, lá em Atos, lá em Lucas, no capítulo 24, que é o último capítulo de Lucas, antes de Jesus ser trasladado, ele diz para os discípulos: fiquem agora em Jerusalém e esperem pela promessa do Pai. E os discípulos ficaram lá e eles receberam a promessa do Pai. E Pedro diz: o que nós estamos recebendo aqui é a promessa do Pai, que Jesus disse que a gente ia receber. É o que está escrito lá em Joel. Então vamos lá em Joel. Ele disse as palavras de Joel, mas nós vamos ler lá, que a gente tem mais coisas para ler. Joel é aquele livro difícil da gente achar e bem fácil de passar por ele, né, quando a gente está procurando. Mas você vai ver os profetas ali, Jeremias, aí vem Ezequiel, aí vai ver Oséias, e depois de Oséias está Joel. Esse aqui é o verso 28, é o que Pedro citou lá e diz assim: o que está acontecendo aqui é o que foi prometido pelo profeta Joel, e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. Deus fez uma promessa do Espírito. E Pedro estava dizendo: nós recebemos foi essa promessa. Mas que promessa era essa do Espírito? Olha o que está aqui em Joel um pouquinho antes. A gente leu o verso 28, vamos ler o 23. Joel diz assim: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva, e fará descer, como outrora, a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Joel, Deus tinha prometido, através do profeta Joel, mandar uma chuva torrencial do Espírito. Aliás, uma chuva não, 2 chuvas. E Pedro e os discípulos receberam lá em Atos, no capítulo 2, a primeira chuva. Deus disse: a chuva temporã e a chuva serôdia. Então Pedro estava dizendo: o que nós estamos recebendo aqui é a primeira chuva, a chuva temporã. O que era essa coisa de chuva temporã? Lá no antigo Israel, na agronomia deles, na agricultura deles, o que eles faziam era o seguinte: tinha uma época de chuvas, chamada a época da chuva temporã. Era uma época em que as chuvas caíam fracas, mas constantes. Então eles iam lá, preparavam a terra, eles plantavam, e aquela chuvinha fraca e constante ia regando a terra. A plantinha crescia, ficava tênue, aí ia tomando força, crescendo, fortalecendo, até que o grão ficava prontinho para amadurecer. Nessa época, é justamente quando começava a época das chuvas serôdias. Que chuvas eram essas? Chuva forte, torrencial, pancada de chuva, como a gente chama. A chuva vinha, chuva forte, a planta já estava forte para suportar aquela chuva, e o grão amadurecia, e logo em seguida já vinha a colheita. Então Joel disse: Deus vai derramar no tempo certo as chuvas, a serôdia e a temporã. Bom, nós já sabemos que os discípulos receberam a chuva temporã lá em Atos 2.
E nós sabemos que a chuva serôdia vai cair um pouquinho antes da colheita final. Nós estamos um pouco antes da chuva serôdia e cada vez mais próximos dela. Eu queria perguntar para você o seguinte: quando parou de cair a chuva temporã? Ela começou lá em Atos 2. E quando foi que ela parou de cair? Em que época parou de cair a chuva temporã que os apóstolos receberam lá? E a resposta é: nunca. A chuva do Espírito que caiu lá em Atos 2, ela nunca parou de cair. E ela vai cair até quando cair a chuva serôdia. Então isso significa que ela está caindo hoje. E aí a primeira coisa que a gente pensa é assim: peraí, mas então se a chuva do Espírito que caiu em Atos 2 cai hoje, onde é que ela está? E por que a gente não vê as manifestações maravilhosas do Espírito? Por que a gente não vê o dom de cura, o dom de profecia, o dom de línguas e tantos outros dons? Bom, em primeiro lugar, não tem dúvida que essa chuva está disponível. Em segundo, para mim, não é da minha conta que dons o Espírito vai dar. Aliás, Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 12, 14, ele diz assim: Deus dá os dons para cada um, o Espírito dá segundo lhe apraz. Ou seja, é o Espírito quem escolhe em que época e que dons ele vai dar. Ele pode não derramar aqueles dons, mas ele derrama outros dons hoje. Mas ele derrama o seu Espírito todos os dias. Se a gente olhar para a experiência de Jesus, a gente vai ver que Jesus foi batizado e no seu batismo ele recebeu o batismo do Espírito. E como ele é o nosso exemplo, isso acontece com você e comigo. Quando você é batizado, o pastor impõe a mão sobre você e diz: agora eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você é batizado na água e no Espírito. Vamos lembrar da parábola das 10 virgens. Quando você é batizado no batismo da água, e você é batizado na água e no Espírito, acontece aquilo que aconteceu na conversa entre Jesus e Nicodemos. Lembra? Nicodemos vai falar com Jesus, Jesus diz: Nicodemos, esse Nicodemos que está aí não presta, tem que nascer outro. Isso é o que Jesus fala para você e para mim. E aí Nicodemos, ele diz assim: Senhor, mas como é que eu vou nascer, eu entrar na barriga da minha mãe? E Jesus diz assim: Nicodemos, você não está entendendo. Eu estou falando de 2 tipos de nascimento. O nascimento que você está falando é o nascimento da carne. Quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Você, Nicodemos, só nasceu da carne. Agora falta nascer do Espírito. Quem é nascido do Espírito é Espírito. Olha, quando nasce uma criança que nasce da carne, a primeira coisa que a gente espera é que ela respire. E ela chora. Aí ela vai viver. Deus dá para ela o fôlego de vida. Quando alguém nasce do Espírito, a primeira coisa que a gente espera é que o Espírito entre nela e que ela seja templo do Espírito para ela viver segundo o Espírito. E ela recebe. Voltando à parábola das 10 virgens, você recebe uma lâmpada com o óleo do azeite lá dentro, suficiente para um dia. No outro dia, quando você acorda, a tua lâmpada está lá, mas o azeite acabando. E você precisa pedir para Deus: Senhor, me dá mais desse azeite do Espírito Santo. Isso é pedir para que Deus coloque a porção diária do Espírito em você. E isso se chama novo batismo, batismo diário do Espírito. Por isso que Ellen White diz lá, o Senhor Jesus recebia cotidianamente novo batismo do Espírito Santo. Não é que ele era batizado de novo no Espírito, mas ele recebia a porção do Espírito para cada dia. Ele clamava a Deus pelo Espírito e Deus renovava o Espírito sobre ele. E ele tinha forças para ir pregar agora. Esse batismo diário do Espírito só é possível porque a chuva temporã ainda está aí. Ou seja, batismo diário do Espírito é a mesma coisa que chuva temporã. Deu para entender? Batismo do Espírito, chuva temporã. A mesma coisa. Deus derrama todos os dias a chuva temporã. Todos os dias eu posso buscar de Deus essa chuva. Aí é o seguinte: se eu não recebo esse batismo,
Isso quer dizer que eu morro espiritualmente. Se você lembrar lá de Ezequiel 37, lá no Vale dos Ossos Secos, você vê que os ossos eram misturados, viraram um esqueleto, depois eles viraram cadáveres. E ali naquele momento o profeta diz assim: eles, porém, ainda estavam mortos, porque lhes faltava o Espírito. Com isso, Deus está dizendo para você e para mim que se você para de pedir o Espírito Santo e não recebe o Espírito, você está morto espiritualmente. E é por isso que tem tanta gente frustrada com o cristianismo. É por isso que você chega na igreja e olha para você e diz assim: a minha vida não é diferente dos outros. Porque eu sou falho, eu tenho problemas, eu não consigo crescer espiritualmente, não consigo vencer vários pecados. Falta o Espírito de Deus. Além do fato que nós somos humanos, logicamente, e não teremos isenção de pecado de Jesus. Para isso, a gente conta também com o perdão diário de Jesus, quando a gente pede perdão para Ele. Mas Jesus nos ensinou a clamar pelo Espírito. Ele diz: por isso batei, abrir-se-vos-á, buscar achareis. Ele diz assim: eu dou o Espírito para você, mesmo você sendo um pai mau, dá coisas boas para os filhos. Eu dou coisas boas. Então você me pediu o Espírito, eu vou dar para você. Insista, ele fala. Eu não posso viver espiritualmente sem o Espírito, senão eu vou ser um arremedo de cristão. Agora, a chuva serôdia ainda está para cair. Ainda está por vir. O que acontece, por exemplo, com uma planta bem pequenininha, bem tenra, tênue? O que acontece com essa planta se vier um pancadão de chuva? Leva a planta. Sabe, o Covid pegou a gente de surpresa, não é verdade? Pegou todo mundo de surpresa. E aí, de repente, se descobriu o quê? Quem tem a imunidade alta leva vantagem. Não é quem tem dinheiro. Quem tem imunidade alta leva vantagem. Por quê? Porque o vírus não vai conseguir destruir quem tem imunidade alta. Aí tem gente agora correndo atrás da imunidade alta, não é? Se a gente viesse vivendo os 8 remédios da natureza e uma dieta equilibrada, a gente já teria imunidade alta. É lógico, nem todo mundo, porque nós vivemos num mundo de pecado, mas a grande maioria teria imunidade alta. A grande maioria de nós, no geral, seríamos mais saudáveis. Já pensou se essa doença, nós fôssemos imunes a essa doença? Ia chamar atenção, ia ser um testemunho para o mundo inteiro. Por que esse grupo religioso é imune a um vírus desse? Assim vem o tempo da volta de Jesus. Na parábola das 10 virgens, ainda Jesus falou assim: de repente ouviu-se o clamor: eis o noivo, saí ao seu encontro. Elas acordaram, todas tinham a lâmpada vazia, mas algumas, 5 delas, tinham azeite em dobro. Clamavam pelo Espírito, buscavam pelo Espírito. Essas já estavam prontas. As outras que ainda saíram para se preparar, saíram para comprar, essas aí não conseguiram entrar nas bodas. O que eu devo fazer agora para receber o Espírito? Joel 2 ainda. A gente leu o verso 28, depois leu o 21, ou melhor, 23. Agora, veja o que diz Joel. O 28 mesmo, a promessa do Espírito é assim, olha: e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Quando é que vai acontecer mesmo? Ele diz: e acontecerá depois. Bom, se ele está dizendo e acontecerá depois, é porque Joel já deve ter falado alguma coisa aqui no capítulo 2 sobre isso aqui. Então, o que será que vem antes? A gente volta no capítulo 2 ainda, verso 12. E no verso 2 aqui diz assim: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor. Então Deus vai falar alguma coisa sobre o que eu devo fazer agora. Por isso o título desse sermão é: e agora, o que eu devo fazer? Porque Deus está dizendo assim: ainda assim, agora mesmo, antes de eu derramar o Espírito, antes de eu derramar, agora, o que eu devo fazer? Nós estamos aqui prestes a receber o Espírito. Ele vem repentinamente, como a Covid-19. Ele diz: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto.
rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos. Deus está falando de conversão verdadeira. É disso que ele está falando. Ele está falando de rasgar o coração com jejum, com choro, com pranto. O Espírito, ele faz 2 trabalhos na vida da gente. 2 trabalhos. Naquela época que eu estava perguntando para Deus se Jesus voltava logo ou se não voltava, quanto tempo ia levar para Jesus voltar, e lembra que eu disse que ia falar agora no finzinho? E aí, lá em Atos, ele me respondeu. Em Atos, eu li aquele dia, eu orei e eu ia começar a ler o livro de Atos. Comecei a ler, li o verso 1, quando eu cheguei no verso 6, aí dizia, então os que estavam reunidos com ele perguntaram, Senhor, será agora que o Senhor vai colocar o seu reino? Era a pergunta que eu estava fazendo para Jesus, Senhor, quando vai ser? Agora ou ainda falta tempo? E o verso seguinte começa assim, verso 7, e disse-lhes, e respondeu-lhes, eu digo, Jesus vai responder para mim, e ele diz assim, não vos compete saber sobre tempos ou épocas que o Pai reservou por sua exclusiva autoridade. Sabe o que Jesus respondeu para mim quando eu perguntei quanto tempo faltava? Ele diz assim, não vos compete, em outras palavras, não é da tua conta. Para de me perguntar se falta pouco ou se falta muito. Não é isso que nós estamos fazendo agora? Senhor, falta pouco para o Senhor voltar? É importante estudar profecia, sim, muito importante. Eu mesmo estou aproveitando meus dias agora, todos, para preparar essa série sobre as profecias daqui para o fim. O tempo do fim, que daqui a um pouquinho vai sair, se Deus quiser. Mas, Jesus diz assim, saber se está perto ou longe, você não vai saber. Não. Você pode olhar para o tempo, para as profecias, você pode dizer, está mais perto, mas não assim, vai ser agora. Porque a volta de Jesus vai ser como um ladrão, porque as pessoas não estarão esperando. Então, ele diz assim, não vos compete, mas ele não disse só isso. Graças a Deus ele continuou falando, ele diz assim, mas recebereis poder, verso 8, ao descer sobre vós o Espírito, e sereis minhas testemunhas. Aquele dia Jesus falou para mim assim, Fernando, não te interessa, para de me perguntar se eu falta muito ou pouco para voltar. Mas tem uma coisa que é da tua conta. Você precisa receber o poder do Espírito, porque só com o Espírito você vai ser minha testemunha. Em outras palavras, sabe, Jesus estava dizendo, o mundo está cheio de olhar para crente que não é crente, coisa nenhuma. Ele está cheio de olhar para testemunha que não viu nada. Como é que você pode ser testemunha se você não viu? O mundo está cheio de pessoas que falam da boca para fora, mas que em casa a esposa e os filhos sabem quem são. O mundo está cheio de olhar para crente que diz que tem o Espírito, mas na verdade nem ama. O dom do Espírito não se manifesta, o fruto do Espírito. Porque uma pessoa que recebe o Espírito, ele vai amar, vai ser paciente. Aliás, é o que Paulo diz, ele fala sobre que o Espírito reparte os dons como ele quer, como lhe apraz, e diz assim, mas procurai os melhores dons. E aí ele fala em Coríntios 13 sobre o amor, que é o maior de todos os dons. Ele fala em Gálatas 5, 22 em diante, ele fala sobre o fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito é amor. E aí todos os outros gomos que formam essa laranja, que é o fruto do Espírito Santo. Aí quem tem o fruto é paciente, é bondoso, misericordioso. Quem tem o Espírito tem o foco da vida no outro e não em si mesmo. Não exige que o outro o faça feliz, mas trabalha para fazer o outro feliz. Quem tem o Espírito não vive chamando o pecado dos outros pelo nome. Porque alguns acham que Deus deu a função de que ele chame o pecado dos outros pelo nome. Quando a gente nasce no reino de Deus, Deus dá para a gente de presente um espelho, para a gente olhar para a gente, para nós mesmos. Mas a gente troca esse espelho por um binóculo durante a vida da gente. E a gente começa a olhar a vida do outro. Deus está dizendo, por misericórdia, devolve o binóculo e pega de volta o espelho. Você tem que chamar o pecado pelo nome, mas você tem que chamar o seu pecado pelo nome.
não o do outro. Chama o teu pecado pelo nome. Porque todos nós somos pecadores, todos nós carecemos da glória de Deus. É o que nos diz a palavra de Deus. Então, Deus diz para nós, o que você deve fazer agora? Buscar o Espírito, para ser testemunha. E aí ele continua dizendo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Não é o que ele diz? Ele diz, então é o Espírito Santo. Se você recebeu o batismo diário do Espírito, a chuva temporã que está disponível para você hoje, se você clamar, se você se converter de todo o coração, daqui a pouco, quando chegar a chuva serôdia, ela vem sobre você. Ela termina de aparar as arestas. Ela não vai, para quem não está recebendo essa chuva temporã todo dia, ela não vai ser boa, ela vai ser ruim. Ela destrói a plantinha pequenininha. A tua planta tem que estar grande. Mas quando vier a chuva serôdia, ela vai regar, vai fazer o grão amadurecer, e Jesus vai vir com a sua foice e vai ceifar. E aí ele diz assim, aí os lagares vão ficar cheios de azeite, de vinho, a eira vai se encher de trigo. Aí você vai ver que o que você está batizando hoje é um pinguinho só, porque lá então vão ser batizadas muitas pessoas, e o evangelho vai chegar ao mundo inteiro. Aí sim. Aí a Bíblia diz, eu vou terminar com esse verso de Joel ainda 2, no verso 15. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Assembleia solene. É sério esse assunto, queridos. E ele diz assim, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos, as que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Ele está dizendo assim, é um assunto importante, reúne a igreja, pastor Braz, santifica o povo, chama o povo para fazer jejum, e chama todo mundo, chama os anciãos, as mulheres, os jovens, traga as crianças que mamam até. Se tiver alguém casado, sai, interrompe a lua de mel, porque o assunto é urgente. E aí ele diz o que nós, pastores, devemos estar fazendo agora. Verso 17, ele diz, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, entre a porta da igreja e o púlpito, dizendo, orem, poupa o teu povo, Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, porque os outros vão dizer, cadê o seu Deus? Onde está o Deus deles? Deu para entender? É momento da gente chorar e dizer, Senhor, poupa o teu povo. Eu tenho orado assim, sabe, queridos? Poupa, Senhor, teu povo, o restante de Israel, o remanescente. Porque nós não podemos passar a vida inteira falando da volta de Jesus e não estar preparado para isso aí. O preparo é agora, é hoje. Porque eu posso morrer hoje à tarde, hoje à noite, amanhã de manhã. Aliás, eu tenho dito com essa época de Covid que você e eu temos que estar preparados a qualquer momento. A gente vê, não quero botar terror em você, mas a gente vê que as pessoas, o camarada fica doente e quem morre vai para o hospital e dali 15 dias já foi. Eu tenho que estar preparado hoje, agora. Tem alguma coisa para acertar? Eu tenho que buscar o Espírito agora, clamar por ele agora, todos os dias. E Deus vai completar o incompleto em você. Esse é o momento, queridos. Esse é o momento da entrega. Esse é o momento do chamado de Deus. Esse é o momento em que nós estamos... Uma vez Jesus disse para os discípulos assim, vocês são que vocês estão vendo coisas que os profetas quiseram ver e não viram. Hoje, Jesus coloca no meu coração para dizer para você, igreja de Barueri, você é bem-aventurada. Porque os profetas e os discípulos de Jesus quiseram viver no tempo que você e eu estamos vivendo, mas eles não viveram e não estão vendo as coisas que nós estamos vendo. E ainda vamos ver. Você e eu, o remanescente de Deus. Eu quero hoje deixar uma pulga atrás da sua orelha, um incômodo, uma fome que não sacia, uma sede que não acaba, por buscar o Espírito de Deus, por clamar por Ele, por jejuar por Ele, clamando pela chuva serôdia e pela temporã a cada dia. Sem elas, nós estamos e estaremos mortos.
espiritualmente. Você que é criança pode fazer isso. Quando eu era criança, eu pedia a Deus para que Ele habitasse o meu coração. Você que é jovem pode fazer isso. Você pode dizer: Deus, enche a minha vida, porque eu quero servir ao Senhor. E a gente já vê crianças se levantando para pregar. Querido, não deixe para depois. O tempo é agora. Filho meu, se agora ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Esse hoje é agora. Eu quero orar com você. Quero pedir a Deus a bênção sobre você. Pela sua decisão. Porque é a decisão mais importante que você pode fazer na sua vida. Feche os olhos. Deus amado, obrigado pela sua palavra que nos chama. Obrigado pelo seu amor que nos perdoa. Obrigado, Senhor, pela sua graça, pela sua misericórdia. Obrigado pelo seu Espírito, Pai, que é desejoso de viver em nós. Olhando, Pai, para a missão que nós temos, nós somos tão pequenininhos. Muitas vezes não conseguimos nem falar de Jesus para os nossos vizinhos. Nos ajuda, Pai. Coloque essa sede para que a gente clame diariamente. Senhor, entre nesses lares. Poupa o teu povo. Mais do que isso, Senhor, prepara esse povo. Prepara as crianças, Pai. Prepara, Senhor, os jovens. Os lares. Entra nesses lares, Senhor. Que esses lares estejam congregados, protegidos. Mas que eles sejam luz também. Eu oro pela tua igreja, eu oro pelo mundo. Pelos tantos filhos teus que estão espalhados por todos os lados. Reúne os teus filhos, Pai, e nos chama todos para estarmos contigo. Dá, Senhor, o teu Espírito, derrama sobre nós a tua chuva serôdia, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe a todos, dê para vocês um sábado feliz e que a graça de Jesus esteja com todos vocês. Amém. É mais, pastor. Um grande abraço, Deus abençoe, obrigado pela palavra poderosa dessa manhã. Amém. Continue usando o seu ministério de maneira tão abençoada como tem sido até aqui. Amém. A vocês também, viu? Fica com Obrigado, Deus. Andrade, por ter estado conosco. Na próxima final de semana estaremos juntos novamente. Quiser ligar o microfone, desejar um feliz sábado, fiquem à vontade. Obrigado, Daniel, por nos ajudar. Um abraço a todos. Feliz sábado para todos. Feliz sábado, pastor. Feliz sábado a todos. Feliz sábado a todos. Deus abençoe. Sábado a todos. Feliz sábado a todos. Feliz sábado. Pastor Braz, fica com Deus. Feliz sábado. Feliz sábado. Quem é o Paulo que está aí? Deixa eu ver. É o Paulo, aí, né? É você que ele quer ver. Não, pode pôr quem é esse M. Quem é o M aí? E aí, Paulo, tudo bom? Tudo bom, pastor Braz. Valentina. E sábado, Lil? Sábado. Abençoe você. Não, pastor. Feliz sábado, pastor. Pastor. Daniel, tá ligado, né? Deus abençoe vocês, irmãos. Deixa aberto, Feliz sábado. Feliz sábado. Por favor, Que bonitinho. por favor, passem para mim o link da próxima programação, porque eu quero assistir também. Antecedente também. Feliz sábado. Passem o link para mim da próxima programação para que eu possa entrar. Aquele que falou. É, Sérgio, meu nome. Pastor, não sei quem é, não.
Ô, Sérgio, a gente te manda. Ah! Obrigado. Ah,